Olá, olá, bom dia pessoal. Prazer em falar com vocês. É sempre um prazer estar junto de vocês aqui no domingo, poder trazer uma mensagem, um estudo bíblico, uma breve devocional, para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, seja bem-vindo. E nós vamos dar continuidade aqui, prosseguimento aos nossos estudos no livro de Lucas, né, da nossa escola bíblica dominical, que acontece em todos os domingos. Vocês estão acompanhando aí os estudos aos domingos com os outros professores também, né, com o presbítero Fred, com o presbítero Beto, com o nosso amigo Tiagão, com o Diego também, e também comigo, né. Hoje a aula, quem fica responsável por trazer essa mensagem sou eu. Espero que seja um momento de crescimento para você e também para mim, tá bom? Vamos orar antes de começar esse momento? Você ora daí, eu oro daqui, na certeza de que Deus há de nos escutar. Beleza? Vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus no céu, fez todas as coisas, é Deus na terra, criou tudo aquilo que a gente vê e também aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente nem imagina que existe, o Senhor criou, e nós somos gratos ao Senhor porque um ser com tanto poder e com tanta dádiva é um Deus gracioso, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, especialmente por esse momento em que a gente aqui pode parar um pouquinho, abrir a Tua Bíblia e estudar a Tua Palavra, porque através da Tua Palavra é que a gente conhece o Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, nos abençoar, nos fortalecer, abrir a nossa mente, falar ao nosso coração, e que nós possamos entender, Senhor, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos a capacidade, Pai, de seguir o Senhor, Deus. Fala com a gente nessa manhã, nos abençoe, nos fortaleça, Pai, para que nós possamos ser homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres de Deus. É a nossa oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, moçada, hoje a gente, dando prosseguimento aqui nos estudos do livro de Lucas, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, os conflitos de um homem de Deus. Moçada, não são só as pessoas que não temem a Deus que passam por situações difíceis. Pessoas de Deus também sofrem, pessoas de Deus também têm conflitos, passam por angústias. Eu queria discutir um pouquinho isso com você no dia de hoje, tá bom? A nossa meditação vai estar lá no livro de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 35. É um texto um pouquinho longo, eu coloquei aqui para você, ó, para você acompanhar. Eu não vou ler esse texto inteiro, porque é um texto um pouco longo, isso pode tomar um pouquinho do nosso tempo, da nossa aula, eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Então eu vou pedir para você dar uma pausa, ler esse texto inteiro, depois você volta para cá, tá bom? Eu vou fazer um breve resumo desse texto aqui. Esse texto ele fala a respeito da prisão de João Batista. João Batista está preso. João Batista foi preso por Herodes, ele está preso, e dentro dessa prisão ele envia 2 discípulos para perguntar para Jesus se Jesus é de fato o Messias, é de fato aquele homem a quem eles anunciaram, a quem eles pregaram, ou se eles deviam esperar uma outra pessoa que haveria de vir, tá? É disso que fala esse texto aí, tá bom? Mas eu queria começar, antes de começar de fato esse estudo aqui, eu queria começar falando com você a respeito de João Batista. E quem foi João Batista? Bom, primeiramente eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz que João Batista foi um homem de Deus, para Deus, um homem que anunciou a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que João Batista, desde o ventre da sua mãe, Isabel, era um menino consagrado, era um menino cheio do Espírito Santo. Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, eram homens de Deus, eram homem e mulher de Deus. Pessoas que serviam ao Senhor, andavam nos caminhos do Senhor, esperavam pela redenção de Israel, a figura de Jesus também. E tanto que o pai de João Batista, Zacarias, era sacerdote no templo, né? Era uma família muito temente a Deus, a família de João Batista. Eles não podiam ter filhos, já eram avançados em idade, mas Deus foi misericordioso, foi bondoso com eles e os abençoou com um filho.
nasce João Batista, que já nasceu com um propósito. Ele nasceu com o propósito de anunciar o reino de Deus para o povo de Israel. Ele nasceu com o propósito de anunciar Jesus para o reino de Israel. Quando Deus coloca João Batista na barriga de Isabel, ele já coloca João Batista abençoado, ungido, para ser um homem de Deus, para que ele pudesse anunciar a palavra de Deus para o povo de Israel. E ele teve esse privilégio. Ele foi o primeiro a pregar veementemente a respeito de Jesus, de que Jesus viria para anunciar arrependimento para o povo de Israel. Então, esse é João Batista, né? Um homem que vagava pelo deserto, vestido de roupas feito de pelo de camelo, que comia gafanhoto e mel silvestre e que anunciava a palavra de Deus. Esse era João Batista, um homem de Deus, lembre-se disso. Ele era um homem de Deus, mas um homem de Deus que também passou por seus conflitos internos. Pessoas de Deus também sofrem, pessoas de Deus também ficam desempregadas, pessoas de Deus também passam por coisas injustas aos nossos olhos, pessoas de Deus morrem assim inesperadamente, enfim, pessoas de Deus também padecem. E com João Batista não foi diferente. Ele também passou pelos seus momentos de angústia, pelos seus momentos de aflição. O texto que você leu aí, né, que eu já li aqui anteriormente, fala que João Batista ele tem uma certa, entre aspas, uma certa dúvida. 2 dos discípulos de João Batista vão até a prisão. Só voltando um pouquinho, João Batista está preso porque Herodes, que era o rei da época, mandou prendê-lo. Ele anunciava a palavra de Deus e os fariseus e os religiosos da época não gostavam disso, né? De terem um homem anunciando uma mensagem contrária àquela que eles diziam. Então eles fazem a cabeça de Herodes, Herodes manda prender João Batista fica preso na prisão. E os discípulos de João Batista iam visitá-lo na prisão. E quando 2 dos seus discípulos vão visitá-lo, ele pede para que esses 2 de seus discípulos vão até Jesus, né? Vá até Jesus e perguntem para Jesus: Senhor, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Senhor, em outras palavras, Senhor, nós anunciamos um homem que viria para trazer a redenção de Israel. Nós anunciamos um homem que viria da parte do próprio Deus. O Senhor é esse homem mesmo? Ou a gente tem que esperar um outro? O Senhor é aquele de quem a gente tanto anunciou, tanto pregou? Ou a gente tem que esperar outro? Gente, pensa comigo nessa frase de João Batista. Ele está preso na prisão. Quem está na prisão está num lugar ruim, num lugar inóspito, insalubre, né? Prisão é um local geralmente frio, pestilento, você não come bem, você não dorme bem, você é maltratado, você está longe do convívio de pessoas amigáveis, de família, você está num lugar ruim. E João Batista, um homem de Deus, passando por uma situação ruim, é natural que brote no coração dele uma dúvida, mas espera aí, será que de fato esse homem é o homem que nós anunciamos? É o homem que nós pregamos? Ele é realmente da parte de Deus? Porque, poxa, eu estou aqui preso, estou passando por essas dificuldades todas. Eu queria pensar um pouco sobre isso com você. Olha só, moçada, essa dúvida que atormenta o nosso coração hoje já atormentou o coração de muita gente bíblica, né? E eu acredito que isso também tenha atormentado o coração de João Batista, porque senão ele não mandaria 2 dos seus discípulos perguntarem para Jesus: o Senhor é realmente, de fato, o homem que a gente deve esperar? Porque senão, pensa comigo, moçada, pensa comigo. Como é que o João Batista, que está preso, está passando por um momento difícil, ruim, por uma adversidade muito grande, como é que ele pode conciliar as maravilhas que Jesus tem feito lá fora da prisão com a situação dolorosa que ele está vivendo? Moçada, Jesus, nessa época em que o João Batista está preso, Jesus está anunciando a palavra de Deus. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas que não viam passam a enxergar, pessoas que não andavam passam a andar, pessoas que
que tinham os mais diversos problemas são curados. Pessoas que estão longe de Deus voltam para Deus. Pessoas que estavam desesperançadas passam a ter esperança em Jesus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ou seja, Jesus está fazendo milagres na vida de um monte de gente. Mas João Batista, que é um homem de Deus, continua preso na prisão. Continua encarcerado. Como é que um homem desse concilia as maravilhas que Jesus faz lá fora com a dor que ele está vivendo na prisão? Com a dor que ele está passando? É difícil, né? Mas tem mais uma coisa. Como é que o João Batista pode conciliar o silêncio de Jesus ante a sua necessidade de ajuda? Ele está preso. Ele está encarcerado. Ele não come direito, ele não dorme direito, ele está sendo açoitado na cadeia. E enquanto isso, Jesus não faz nada. Com relação a ele, não faz nada. Jesus se silencia perante a situação de João Batista. É difícil isso, né? É difícil você esperar uma resposta, uma voz daquele que você sabe que é o Filho de Deus e essa voz não vem. Essa resposta não vem, essa ajuda não vem. Jesus fica em silêncio, enquanto João Batista fica preso. E eu fico pensando, eu acho que foi por isso também que ele mandou esses dois discípulos até Jesus. Para perguntar para Jesus, o Senhor é de fato Filho de Deus? É aquele a quem nós anunciamos, a quem nós pregamos? É difícil lidar com o silêncio de Jesus, né? É difícil quando a gente precisa da ajuda, da intervenção, do cuidado, da ação dele sobre a nossa vida. E isso não acontece. Ou isso não acontece da maneira como a gente quer. É bem difícil isso. Mas tem mais um ponto que eu queria discutir com você. Como é que o João Batista que está preso, como é que ele pode conciliar na sua cabeça a intervenção de Jesus na vida de um monte de gente pecadora? Vamos falar o português, claro. Na vida de um monte de gente sem vergonha, corrupta, vagabunda, falsa, que não vale nada, enquanto ele, o justo, está sofrendo. É difícil, né? Isso me lembra o Salmo 73 de Asaf, né? Quando Asaf passa a pensar sobre isso, quando ele olha para a vida do injusto que se dá bem na vida, que está cada vez com mais dinheiro, que está cada vez com mais bens, que está se fartando de comer, de beber, se regalando com vida boa, enquanto ele, que é fiel ao Senhor, que é servo de Deus, está passando por dificuldades. E Asaf diz que só o fato dele pensar nisso já era motivo de pecado, porque ele sabia que Deus não desampara os justos, Deus está com os justos até o final. Mas eu fico pensando com a cabeça de João Batista, ele na prisão, e pensando, peraí, lá fora Jesus está fazendo maravilhas na vida de um monte de gente que não presta. E eu estou aqui sofrendo. Será que esse homem de fato é o Filho de Deus? Será que esse homem é aquele homem que eu anunciei com os meus discípulos? Será que esse homem é de fato... será que eu batizei o homem certo? Será que é ele mesmo? Dúvidas que atormentam um coração que sofre. Um coração que passa por uma dificuldade, por uma dor grande. É difícil passar por isso. É difícil você conciliar essas coisas. E mais um ponto que eu queria discutir com vocês a respeito de uma dúvida que pode atormentar, ou que pôde atormentar o coração de João Batista, é como é que a gente lida com uma expectativa não correspondida da parte de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, não só que crê em Jesus, mas que é discípulo de Jesus. E o que significa ser discípulo de Jesus? Significa andar como Jesus andou, romper paradigmas como Jesus rompeu paradigmas. Significa trilhar os passos de Jesus. Significa levá-lo a sério. Significa tê-lo como mestre, como Senhor, como Salvador, como guia. Todo aquele que é discípulo de Jesus, ele espera que Jesus faça alguma coisa para ele. Ele espera que Jesus haja, intervenha, né, na sua vida.
nos seus sonhos, nos seus planos, naquilo que você tem em mente. É natural isso na vida de um homem. E como é que a gente lida quando Jesus frustra a nossa expectativa? Será que isso passou pela cabeça de João Batista? Quando ele enviou esses 2 discípulos para perguntar para Jesus: o Senhor é de fato o Filho de Deus? Ou a gente tem que esperar outro? O Senhor é de fato aquele que nós anunciamos e pregamos? Ou a gente tem que esperar uma outra pessoa que venha por aí? Porque ele continuava preso. E Jesus frustrou a expectativa de João Batista sair da prisão. Porque Jesus se silenciou. Jesus não foi ao encontro dele na prisão. Jesus não o libertou da prisão. Jesus não o livrou da morte. Porque esse foi o fim trágico de João Batista, nós sabemos disso. João Batista acabou morto na prisão, decapitado, degolado, por capricho, por inveja, por ciúme, por medo, por pessoas que não quiseram dar ouvidos à voz de um homem que falava palavras do próprio Deus, que anunciava a salvação em Cristo Jesus. Como lidar com isso, gente? Como o nosso coração lida com essas dúvidas que pairam no nosso coração? Porque isso parou no coração de João Batista. Ele estava preso e enviou os discípulos para falar com Jesus. É o Senhor de fato aquele que a gente anunciou? Mas isso não aconteceu só com João Batista. Essas dúvidas que brotaram no coração dele, essas incertezas brotam no nosso coração hoje. A gente é assim. Nós não somos assim? Será que Deus existe? Se ele existe, será que ele olha para mim? Por que ele não fala comigo? Por que ele não me responde? Por que ele não intervém na minha situação de dificuldade? Por que ele não me mostra o caminho que eu devo seguir? Por quê? Por quê? Por quê? Porque são tantos porquês. Esses porquês que nascem no nosso coração são naturais, gente. São naturais. E eles brotaram no coração de muita gente. Porquês brotaram no coração de Moisés, que quase desistiu da caminhada com Deus, que quase desistiu da sua missão de guiar o povo até a terra prometida. Você pode ler nesse livro de Números, no capítulo 11. Elias, homem de Deus, profeta de Deus, ungido por Deus, homem que orou e não choveu, pediu para morrer, angustiado, temendo a morte de pessoas que queriam matá-lo. Jeremias, popularmente chamado de o profeta chorão, né, também passou por muitas angústias na sua caminhada com Deus. Jonas fugiu de Deus porque não concordava com aquilo que Deus queria fazer. Deus tinha um plano para salvar a cidade de Nínive. E Jonas não concordava. Não, que isso? Essa cidade é pecadora, essas pessoas são vagabundas, são canalhas, não valem nada. E o Senhor quer salvar esse povo. O Senhor quer ter misericórdia desse povo. E Jonas não concordou com Deus e fugiu da presença de Deus. Foi preciso Deus fazer todo um trabalho na obra de Jonas, trazer ele de volta, para que ele pudesse se dar conta de que Deus é misericordioso, bondoso. E veio para isso mesmo. Para buscar gente pecadora. Gente sem vergonha, gente que não conhece a ele, ou gente que conhece e se esqueceu, gente que nunca ouviu falar dele. É para isso que Deus veio na figura de Jesus. Ele veio para isso. Pessoas como Paulo. Paulo, o apóstolo do evangelho, o apóstolo que anunciou o evangelho para os gentios, né, para aqueles que não eram do povo de Israel, também passou por momentos de dificuldade, de desespero, né, momentos de profunda dor, e também questionou a Deus, né, pediu para Deus: Senhor, afasta de mim esse espinho que eu tenho na carne. E orou para Deus, até que Deus falou assim: chega, basta. Para de me pedir isso, a minha graça te basta. Então, gente, ter essas dúvidas no coração e na mente são naturais. Mas tem uma coisa que João Batista fez que o diferencia. Talvez da gente hoje em dia. Sabe o que João Batista fez? João Batista levou as suas dúvidas, as suas angústias diante de Deus. Ele colocou essas coisas, essas inquietações que pairavam no coração dele, em Jesus.
Vamos lá para Lucas no capítulo 7. Eu estou com o meu aberto aqui, ó, com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Lucas capítulo 7, versículo 19. Vamos lá, ó. 7 e 19. Diz assim o versículo 19 do capítulo 7. Enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A angústia que estava no coração de João Batista, essa coisa de caramba, eu tô aqui preso, eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui enclausurado, e esse homem está lá fora fazendo milagres, fazendo maravilhas. Será que é ele realmente? Será que de fato é ele? É ele de fato o Filho de Deus? Ele perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor é esse homem de fato? Porque está me angustiando, eu tô angustiado com isso. Porque eu tô aqui preso, não posso fazer nada. Eu estou ouvindo aí fora que o Senhor está fazendo um monte de milagre, curando um monte de gente se convertendo. O Senhor é, de fato, Filho de Deus. Ele leva até Jesus a sua inquietação. E é o que nós devemos fazer. Levar até Jesus as nossas dúvidas, as nossas queixas, as nossas inquietações, os nossos porquês. A gente leva isso diante de Deus, tendo a fé de que Deus recebe isso. Como Jesus recebeu essas inquietações de João Batista. Jesus não censurou João Batista por isso. Jesus não o culpou por isso. Não taxou de pecador por perguntar: como é que esse cara pergunta se eu sou de fato Deus? É claro que eu sou. Jesus não o repreendeu por isso, pelo contrário. Diz a Bíblia que no finalzinho da fala de Jesus, nesse capítulo 7 até o 35, Jesus fala muito bem de João Batista. Jesus engrandece João Batista. Jesus dá um testemunho a respeito de João Batista. Né? Jesus fala assim, ó, dentre outras coisas que ele fala a respeito de João Batista, ele vai falar assim: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele continua dizendo: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então Jesus engrandece João, sabe por quê? Porque João cumpriu a sua missão, e cumpriu a sua missão da melhor maneira possível. Ele falou a respeito do Messias. Ele anunciou a verdade de um evangelho que estava vindo, e esse evangelho é o próprio Jesus. Ele falou a respeito de um novo reino, do reino de Deus que estava vindo na figura de Jesus, de um reino que prega arrependimento, conversão, mudança de vida. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem atos, adultérios, muda de vida. Em Jesus Cristo você é uma nova pessoa, é uma nova vida. João cumpriu o seu ministério e o seu propósito da melhor maneira possível. E essa inquietação, se é que aconteceu no coração dele, ele levou até Jesus. Senhor, o Senhor é de fato o homem que a gente tem que esperar. E Jesus responde para João. Jesus não deixa João sem resposta. Jesus responde para João. Jesus fala para os discípulos assim, ó: voltem lá para João e anunciem para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos, que têm a pele toda carcomida, estão purificados, as pessoas que não ouviam, que eram surdas, estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras palavras, vamos resumir tudo em outras palavras? Galera, fala para João Batista que a missão dele foi cumprida. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer. Eu vim para salvar aquele que estava perdido. Eu vim para anunciar a salvação. Eu vim para que aqueles que não têm esperança passem a ter esperança. Fala para João. Fala para João que aquilo que ele anunciou está se cumprindo em mim. E os discípulos voltam e dizem isso para João. E eu acredito piamente de que essa resposta dos discípulos a João dá a João paz. Aquilo para que ele foi chamado, o propósito de vida para que ele foi chamado, estava cumprido.
Jesus poderia tirá-lo da prisão? Poderia. Jesus poderia intervir junto a Herodes? Poderia. Mas sabe o que fica de mais maravilhoso, de mais importante nisso tudo? João estava salvo. A morte física poderia pegá-lo. Esse corpo físico poderia, como a gente costumeiramente fala aqui, né, ir para a vala. Mas o espírito de João já era de Deus. Porque ele foi um homem que andou com Deus em toda e qualquer situação. Ele foi um homem que pregou o evangelho corajosamente. E ele foi um homem que, no momento de incerteza, teve a honradez de levar a sua incerteza até Jesus e perguntar: Senhor, és tu ou não? Porque eu estou aqui preso e eu estou ouvindo falar um monte de coisa do Senhor aí fora e eu não tenho. Eu não posso ter essa certeza, Senhor, porque eu não estou aí fora para ver. E Jesus responde para ele, e os discípulos levam essa resposta para João, e João pode ter paz. Queridos, meus irmãos, meus amigos, passar por dúvidas, por incertezas, por porquês é natural da gente. Mas que a gente possa se lembrar que a gente pode levar essas incertezas até Jesus. Porque ele há de nos escutar, ele há de nos responder, e se ele não taxou João Batista de pecador, nem censurou João Batista, ele não há de nos censurar. Nós somos humanos, nós somos homens, nós somos falhos. Esses porquês são naturais de virem na nossa mente. A mensagem que eu deixo para você e para mim, essa mensagem é para mim. Antes de tudo, essa mensagem que você está lendo é para mim. Tá? Não desista da caminhada com Deus por causa dos teus conflitos internos. Eu falo isso para mim. Porque muitas foram as vezes em que eu quis desistir, falar, chega, é muito ruim, isso é muito desagradável, não quero mais essa caminhada. Mas não desista. Não desista da caminhada com Deus por causa dos seus conflitos internos. Leve os seus conflitos até Jesus. Ele há de escutar, há de te responder e há de te abençoar. João Batista é um exemplo para a gente de um homem de Deus, para Deus, viveu com Deus e teve o seu conflito. Será que esse homem é de fato aquele a quem anunciamos? Mas ele levou esse conflito até Jesus. E ele obteve resposta. Ele obteve a resposta. João Batista, o que você fez muito bem. Você me anunciou, agora é comigo. Agora eu cumpro a minha parte. A sua parte você cumpriu. É verdade que Jesus não o levou da prisão? É verdade. Por quê? Propósito do Senhor. João Batista está com Deus. João Batista está vivendo o melhor de Deus para a alma humana. Quer desfrutar da presença de Deus continuamente. Um lugar que não tem mais choro, não tem sofrimento, não tem corrupção, não tem maldade. É lá que o João Batista está. Porque ele cumpriu fielmente a sua caminhada de vida aqui na Terra. Que você também cumpra a sua caminhada de vida aqui na Terra. Seja fiel ao Senhor. Não importa o que os outros vão falar. Seja fiel ao Senhor. Nós vivemos para agradar a Deus. E somente a Deus. Quem tem que se alegrar com a nossa postura e com a nossa conduta de vida é o Senhor. A caminhada é difícil? Pra caramba. Iremos sofrer e chorar? Iremos sofrer e chorar. Iremos ter dúvidas? Iremos ter dúvidas. Mas a Bíblia nos fala, Jesus nos disse isso. Estarei convosco até o final, até o fim dos tempos, até o fim dos dias. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele nos dá coragem para continuarmos vivendo a nossa vida. Amém, pessoal? Essa é a palavra de hoje que eu tenho para poder trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitosa para você, foi proveitosa para mim. É importante ler e reler, meditar, estudar a palavra de Deus para que a gente possa continuar firme nesta caminhada, que é uma caminhada que eu sempre digo para vocês, né? É difícil.
mas que vale a pena. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que você não desista mais uma vez da caminhada com o Senhor, porque ela vale a pena. Tá bom? Fique na paz, fique com o Senhor. A gente se vê num próximo encontro aí. Tá, moçada? Um abraço. Tchau, tchau.